Claro, continua falando do presidente Lula, mas vai um pouco também para a economia. Isso porque uma semana de tarifaço. O assunto foi esse. Desde a semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem falando em aumentar o preço do aço e do alumínio de países que são exportadores para os Estados Unidos. Inclusive países que são aliados dos próprios Estados Unidos. Essa fala acabou reverberando aqui no Brasil, tanto para o presidente Lula, para o vice-presidente Geraldo Alckmin e para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas quem vai falar comigo sobre esse assunto é a Flávia Said, repórter aqui do Portal Metrópolis, que é quem cobre economia todos os dias e traz as matérias sobre o assunto aqui para a gente. Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Neila, boa tarde. Pois é, esse assunto movimentou muito a semana, né? A gente viu aí o presidente Donald Trump realmente efetivando o que ele prometeu de implementar as tarifas para os países que vendem para os Estados Unidos, né? Ele focou em primeiro momento na história do aço e do alumínio, que causou grande preocupação aqui para a indústria nacional, né? Para a indústria brasileira. E em um outro momento ele também citou uma certa injustiça na relação comercial com o Brasil no que se refere ao etanol especificamente, né? Dizendo que a tarifa que é cobrada pelo Brasil quando ele compra o etanol americano é mais cara, né? Maior do que a tarifa que é cobrada pelos Estados Unidos. E aí, enfim, isso causou grande apreensão entre os ministros de Estado. O ministro de Minas e Energia, por exemplo, ele falou que o etanol brasileiro se tornou muito competitivo, né? Então ele falou que é justo que seja um pouco maior, né? Que tenha essa diferença, porque o etanol brasileiro ele teria uma pegada de carbono menor, né? Os preços também seriam mais competitivos, então ele justificou isso. Mas, ao mesmo tempo, o etanol ele é sempre uma venda um pouco casada ali com açúcar. Então, ficou esse debate em torno desse assunto. E aí, o que aconteceu? Ao longo da semana, a maior parte dos ministros da equipe econômica, eles estavam adotando mais um tom de cautela, né? Eles estavam colocando um pouco panos quentes, falando que essas medidas, elas precisavam ser analisadas, né? Quando mais concretas, né? Quando viessem de uma forma mais clara, né? Não apenas ali na base da declaração, inclusive sempre frisando também que a balança comercial brasileira com os Estados Unidos, ela é superavitária para os Estados Unidos, né? Tá ali mais ou menos na faixa de 40 bi para cada lado, mas com uma pequena vantagem para os americanos. Então, eles sempre colocaram dessa forma, tanto o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que também acumula o cargo de ministro da Indústria, quanto também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles estavam falando assim nesse sentido. Mas aí hoje, de novo, a gente viu, né, o presidente Lula, em mais uma declaração, ele já voltando a dizer que vai adotar reciprocidade nas relações comerciais. Né? Exatamente, subiu o tom. Então, assim, se nos taxarem, a gente vai taxar de volta, né? Ou então a gente vai até acionar o OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, para ver o que se pode fazer com relação a isso. E aí eu estava até vendo ali no VT que a gente assistiu agora há pouco, o novo secretário de comunicação, né, do presidente, o Sidônio Palmeira, que recém completou um mês no cargo. Alguns momentos, assim, ele bota um pouco a mão na cabeça, né? Ele está tentando melhorar a comunicação de governo. Então, nesse período aí também, acabou que ele, por um lado, conseguiu ampliar aí a participação do presidente no noticiário, mas, por outro, ele nem sempre consegue conter algumas dessas gafes ou até essas declarações que, enfim, pelo que a gente via no governo, realmente estava se esperando ali uma reação mais cautelosa, mas aí veio o presidente já, né, jogou as cartas na mesa ali de uma forma mais clara e ainda sem dar o espaço para a devida negociação, né? Porque as tarifas... Tem inclusive o VT, a produção está me contando que a gente tem um VT do presidente Lula falando aí, subindo esse tom. Boa, vamos assistir. Enquanto os Estados Unidos tiverem essa relação com o Brasil civilizada, harmônica, está tudo bem. Agora eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito igualitária. Ou seja, eles importam de nós 40 bilhões de dólares, nós importamos deles 45 bilhões de dólares, é o único país do mundo que tem superávit com relação ao Brasil.
Então, nós queremos paz, sabe? Nós não queremos guerra. Nós não queremos, sabe, atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional. E nós não queremos contencioso, nós queremos paz e tranquilidade. Olha, se o Trump tivesse esse comportamento com o Brasil, eu teria esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Não tem dúvida. Haverá reciprocidade no Brasil em qualquer atitude que tiver contra o Brasil. E eu acho... Tá aí, o presidente acabou de falar sobre reciprocidade, ele vai ser recíproco aí se tiver essa taxação dos Estados Unidos. Agora, Flávia, a exportação do Brasil de aço e alumínio para os Estados Unidos, ela é de fato relevante em termos numéricos para o país? Tem uma importância, mas ela não é tão significativa assim, né? O próprio Ministério da Fazenda, essa semana, considerou que essa tarifa, né, que só entra em vigor, inclusive, em março, não é imediata, ela vai ter efeitos limitados nas exportações brasileiras, né? Ela não vai ser tão relevante assim. Bom, e aí a gente tem, além de tarifaço nessa semana, e o presidente falando sobre isso, você até me falou que a gente ia falar um pouquinho sobre o presidente do Banco Central, do Galípolo. Conta pra gente aí, Flávia.